Olá, amigos! Estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar a leitura no capítulo 3, subtítulo 3, Gratidão na Convivência Social. O processo antropológico da evolução lentamente retirou o ser humano do individualismo egóico para a parceria sexual por impulso do instinto, a fim de que, depois em razão dos pródromos da afetividade biológica, tivesse origem o sentimento do grupo familiar, envolvendo a prole. A partir daí, surgiram os mecanismos gregários para a construção do grupo social, formando a tribo em convívio harmônica, para que, através dos milênios, o instinto pudesse deixar-se iluminar pela razão, ampliando as afinidades no conjunto que seria a sociedade. Mesmo nesse período tribal, a animosidade contra os demais grupos assinalava-lhe o primitivismo. Agressivo-defensivo, foi muito lentamente que os interesses comuns uniram aqueles que mantinham as mesmas afinidades, dando lugar às primeiras experiências sociais. A beligerância, no entanto, que lhe permaneceria inata, desencadeava as guerras cruéis, qual sucede até hoje, demonstrando a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. A elaboração da sociedade resultou da necessidade de preservação de cada grupo, dos recursos e valores diversos, em tentativas de auxílios recíprocos, de sustentação dos seus membros, de crescimento econômico e cultural. O self, em desenvolvimento, foi superando a sombra coletiva, enquanto a individual começou a cristalizar-se, gerando a dualidade de comportamento, o eu opositor ao outro eu. Animal gregário, por excelência, a sua sobrevivência no planeta que o alberga depende do valioso contributo social, que o impulsiona ao desenvolvimento intelecto-moral, etapa a etapa, através da esteira das reencarnações, alcançando o atual nível de cultura, de civilização e tecnologia. O sentimento de gratidão pelas gerações passadas deve viger, ensejando a compreensão das conquistas do vir a ser. A busca da sua plenitude propele-o à contínua luta pela superação dos vestígios do comportamento primitivo que ainda lhe remanescem no cerne, impedindo-lhe a autorrealização. Os sentimentos, substituindo ou modificando os instintos agressivos, ampliam-lhe os horizontes em torno do sentido e do significado existencial, a fim de que possa crescer no rumo da plenitude. Adquirindo a consciência individual, a razão índulo para a contribuição digna em favor da coletiva, ao tempo que trabalha pela incessante renovação e abandono das paisagens mentais em clichês viciosos, que lhes esculpirão, gerando os hábitos proporcionadores à harmonia de conduta e à alegria de viver. Teimosamente, a sombra mantém-no no egoísmo, encarcera-o nas paixões grosseiras, enquanto o self se lhe opõe, dando lugar a uma batalha perturbadora, que se transforma em conflito. O despertar para a perfeita vitória sobre tais amarras não deve constituir meta afligente, a fim de que se consiga a pureza espiritual, a conduta irreprochável, a vivência destruída de problemas. É inevitável, conforme acentuam Kierkegaard, Paul Tillich, Rollo May e outros estudiosos da psicologia existencial, assim como do socialismo religioso, que estejam presentes na psique e no comportamento do indivíduo a ansiedade, o medo, a culpa, a solidão. Heranças ancestrais da jornada evolutiva, esses transtornos permanecerão por longo período, ainda até a libertação paulatina e a conquista da individuação. Nesse sentido, merece especial atenção o corpo emocional do indivíduo, que se apresenta enfermo, como decorrência da sombra que o leva a negar tudo quanto lhe pode modificar os hábitos para melhor, influenciando-o a permanecer na angústia devastadora ou na ansiedade, mantendo a culpa, consciente ou não, em atitude autopunitiva, arbitrária,
Da mesma forma como se reservam espaços para os cuidados com o corpo, torna-se indispensável que se cuide de preservar a serenidade do self, com silêncios interiores que propiciem a reflexão e a meditação, com diálogos salutares com a consciência, numa atitude de prece sem palavras, mantendo a vinculação com as fontes da vida. Somente por meio desse hábito pessoal será possível superar as conjunturas negativas propiciadas pela sombra, sem entrar em luta renhida, assimilando as suas lições e diluindo aquelas que são perturbadoras, para dar lugar ao bem-estar e à resistência, para as atividades de autoiluminação e de convivência social, nem sempre equilibrada. Os interesses dos grupos humanos são muito variados, gerando constantes atritos e desgastes na área da emotividade, o que exige autocontrole, disciplina da vontade e espírito de paz, a fim de não entorpecer os valores éticos, os significados morais e objetivos da existência, deixando-se arrastar pelo aluvião de conflitos. A saúde emocional é propiciadora da harmonia do self, motivando a compreensão de que o processo de inserção na sociedade gera dificuldades e propõe desafios que melhor fazem o indivíduo crescer na direção da aspiração luminosa. Mediante esse comportamento, alteram-se as condições ambientais do planeta, tendo-se em vista que tudo quanto existe interage uma na outra expressão, formando a unidade. O levar rociar da brisa num jardim liga-se a uma tormenta no lado oposto da terra, assim como um pensamento de amor contribui para a sinfonia universal da harmonia cósmica. Enquanto se estudam as melhores técnicas para deter e evitar-se os danos de devastação dos recursos planetários em extinção, a limitação da emissão de gases que contribuem para o lento aquecimento global, em razão também do envenenamento dos rios, das nascentes de água, dos mares e dos oceanos, a morte e a ameaça de desaparecimento de vegetais e animais, que culminarão na do ser humano, merece reflexão a tenebrosa condição mental das criaturas humanas, que se demoram nos descalabros morais e na crueldade. As ambições desmedidas que têm conduzido a sociedade à conquista de contínuas tecnologias, sem pensar nos danos ocasionais que também causam à natureza, resultam nos milhares de fragmentos de satélites e de foguetes que se desintegram, e os que escapam do aniquilamento do contato com a atmosfera, atraídos pela gravidade do planeta, constituem na atualidade o terrível lixo espacial, decorrente dos grandes engenhos do pensamento desavorado, sem as reflexões indispensáveis. As providências que atualmente vêm sendo tomadas não têm efeito retroativo em relação ao que se encontra em volta da Terra, e não é consumido na sua queda natural, na superfície do planeta. Imaginou-se ingenuamente que tais fragmentos cairiam sempre nos mares e nos oceanos, assim mesmo poluindo-os, o que não se pode confirmar, porque vem tombado em organizações urbanas, no campo e em toda parte. Diante do quadro de sombra individual e coletiva que domina a sociedade moderna, a gratidão assume um papel relevante, porque iniciando na emoção superior, no reduto doméstico, no próprio indivíduo, e por si mesmo ampliando-se na direção dos grupos sociais, considerando sempre tudo quanto a vida tem proporcionado, gratuitamente, sem nada pedir em volta, exceto que se mantenha o equilíbrio necessário para o prosseguimento do processo de evolução. Desfrutam-se de 1000 favores e conquistas, enquanto na vilegiatura carnal, sem nenhum sacrifício e sem nenhuma gratulação, em torno do seu significado e das respostas oferecidas. A gratidão social é a resposta do coração feliz, pelas excelentes oportunidades de que frui durante toda a existência terrena. Através dessa conduta, atenuam-se as competições malsãs entre os indivíduos e os grupos, as intrigas e as malquerenças, os ódios e os ressentimentos morbosos.
reflexionam-se em torno do grupo social, no qual se moureja. A gratidão enriquece o self, que absorve a sombra sem antagonizar, e a plenitude se instala no ser humano. Esse foi o final do nosso terceiro subtítulo, terceiro capítulo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Muito obrigada.